Olá, queridos e amados irmãos e irmãs no Senhor Jesus. Aqui estamos com este momento de reflexão na Palavra de Deus, estudando a Sua Palavra, nos fortalecendo, nos enriquecendo e crescendo no amor a Deus e ao nosso próximo. Chamo todos vocês muito bem-vindos e que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe neste momento tão importante para o nosso crescimento espiritual. Hoje eu quero refletir um pouco sobre o primeiro mandamento e eu trago a música do CD Não Temas, Eu, o Senhor. É o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo não temas, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. O Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo não temas, eu te ajudo, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Linda música para a introdução do nosso estudo. E como disse, quero refletir um pouquinho, brevemente, sobre o primeiro mandamento. Como diz o primeiro mandamento, você que me ouve, vamos falar em conjunto. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim.
Onde está escrito isso? Em Êxodo, no capítulo 20, versículos 2 e 3, onde Deus então entrega ali os 10 mandamentos para Moisés no alto do Sinai. Este, então, é o primeiro e mais importante mandamento, onde coloca Deus acima de tudo e acima de todos. Não existe outros deuses além do Deus único e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Deus único e verdadeiro, Ele está sempre presente na nossa vida e nos defende de todos os perigos, de todos os males. E nós vemos um relato muito grandioso, maravilhoso, bonito na Bíblia, no Antigo Testamento, que é o relato de Daniel. Daniel, que foi jogado na cova dos leões. Por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Porque ele se manteve fiel a Deus. Porque ele se negou a se dobrar diante de uma estátua feita ao rei naquele contexto, o rei Dario. E por isso ele foi condenado à morte. E imagine a morte. A morte era ser comida de leões. E assim Daniel preferiu. Daniel preferiu perder a sua vida física, a sua vida terrena, uma vida boa, porque ele era a autoridade lá naquele contexto do rei Dario, no governo do rei Dario, e agora ele prefere abrir mão de tudo isso para servir ao único Deus verdadeiro, sendo morto pelos leões. E assim acontece de Daniel ser jogado na cova dos leões. Vocês sabem o desfecho final dessa história, né? Daniel não foi morto. Daniel passou a noite junto aos leões e Deus enviou os seus anjos para proteger Daniel naquela situação terrível. E ao amanhecer o dia, o rei manda os soldados irem olhar o que havia acontecido com Daniel, na esperança de que o Deus de Daniel tivesse protegido ele. E para surpresa, os leões avançaram, mataram e comeram os soldados, e Daniel foi livre, porque realmente Deus havia protegido o seu servo. E daí eu preciso destacar algumas questões importantes aqui. Veja bem, por que Daniel foi protegido por Deus? Porque Daniel amou a Deus. Veja o que Lutero diz na explicação do primeiro mandamento: devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Repito, devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Todas as coisas significa abrir mão daquilo que o mundo me oferece. Muitas vezes de uma cultura, muitas vezes de uma riqueza material, para servir única e exclusivamente o nosso Deus. E não adianta querer pensar que existem outros que podem me ajudar. Não existem outros deuses. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Isso não é o pastor Roberval falando. Isto é Deus falando a cada um de nós. E isso é maravilhoso, saber que tem um Deus que guarda e cuida. E por isso, nós amamos a Deus acima de tudo também. Nós amamos a Deus em primeiro lugar na nossa vida, e foi isso que Daniel fez. Amou, acima de tudo, ao nosso Deus único e verdadeiro. Em segundo lugar,
Daniel confiou totalmente em Deus. E esse confiar totalmente, nós precisamos refletir aqui, mas Daniel poderia ter morrido ali, isso foi sorte. Não, não foi sorte. Foi a mão de Deus que chegou ali naquele momento, junto com Daniel, fechou a boca dos leões e não permitiu que aquele servo de Deus fosse aniquilado por aqueles leões. Por quê? Assim Deus também está mostrando a todas as pessoas daquele reinado que Ele é único e Ele é poderoso para guardar e proteger tudo e todos. E naquele contexto, guardou e protegeu Daniel daquela morte cruel e trágica. Então, o Daniel, ele sabia que ele estava com Deus. E aí nós podemos citar o apóstolo Paulo que diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Queridos irmãos, Daniel sabia que se naquele momento ele morresse, ele estaria com Deus. E como também diz o apóstolo Paulo, o que é incomparavelmente melhor. Assim, nós temos essas duas questões importantes. Ele amou a Deus e ele confiou em Deus acima de tudo e acima de todos. Por isso, nós podemos sim nos colocar diante do nosso Deus na certeza de que Ele vai nos proteger, e se a nossa vida terrena terminar, nós estaremos com Ele na eternidade, o que é incomparavelmente melhor. Com relação a amar, adorar, a servir ao único Deus e verdadeiro, nosso Pai, Criador, Redentor e Santificador, nós temos as palavras do próprio Jesus em Mateus, no capítulo 4, versículo 10, quando ele diz assim: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Veja bem, Jesus sendo tentado por Satanás, quando Satanás tenta iludi-lo, mostrando o mundo inteiro e dizendo: olha, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar, eu lhe darei o mundo inteiro. Satanás, ele é astuto, mas ao mesmo tempo ele não tem a real dimensão das coisas, porque o mundo é criado por Deus, o mundo é de Deus, o mundo não é de Satanás, nós somos de Deus. E aí Jesus diz: retira-te, Satanás. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Esse é o nosso Deus verdadeiro. Adorar a Deus significa confiar, significa temer, significa amar a Deus acima de tudo e de todos. O Salmo 33, versículo 8 diz: tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Ou seja, temam a Deus, entregue-se a Deus. Se você tem dúvidas do amor de Deus, não duvide. Deus está ao teu lado, Deus te ama. Ele te amou tanto que Ele enviou o seu único Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por ti e por mim, para ressuscitar ao terceiro dia e para conquistar uma nova vida para mim, para ti, para nos dar perdão, vida e salvação, para nos dar a oportunidade de um dia estar com Ele lá no céu novamente. Na explicação de Lutero, ele diz: devemos temer a Deus. E muitas pessoas pensam que esse temer é de ter medo, mas esse temer é de servir, de amar, de obedecer, de colocar Deus acima de todas as coisas.
Nós de maneira nenhuma, em momento nenhum, podemos ter medo de Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus é infinito. Então esse temer é colocar Deus acima de tudo na nossa vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é maravilhoso, queridos amigos e irmãos. Uma coisa interessante também, o amar a Deus. O amar a Deus também significa colocar Deus como nosso melhor amigo. Acredito que você tenha um melhor amigo, aquela pessoa que você pode confiar, que você pode contar, pessoa que você pode se abrir, se desabafar em muitos momentos da sua vida, em momentos de dificuldades, de ânsia, né? Esse também é Deus. Ou melhor, esse é Deus. Ele é o seu melhor amigo. Você pode confiar nele, você pode entregar a sua ânsia, a sua angústia, a sua dificuldade, o seu problema, a sua tribulação, a sua vida pessoal. Se você está com problemas no casamento, na família, com os filhos, coloque tudo diante de Deus. Peça a Ele, Ele está te ouvindo, Ele está de braços abertos para te ajudar. Confia nele. Considere Ele o seu melhor amigo, não tenha medo de pedir, não tenha medo de se abrir com o seu Deus, com o meu Deus, com o nosso Deus, pois Ele está ali para nos ajudar, Ele está ali para nos carregar no colo, quando assim nós necessitamos e precisamos. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor. E esta confiança, ela também significa que nós entendemos, que nós compreendemos a nossa total dependência do nosso Deus. Nós somos totalmente dependentes. Nós precisamos de Deus para tudo, na vida terrena, na vida física e na vida espiritual. Assim como uma criança é dependente do seu pai, dos seus pais, nós todos, crianças, jovens, adultos, todo ser humano é totalmente dependente de Deus, apesar que muitos não compreendem isso. Acham que podem fazer tudo por sua vontade própria, pelos seus esforços próprios, mas não, nós não podemos. Nós somos dependentes do nosso amado e querido Deus. E isso é um sinal de conhecimento, de sabedoria, saber que nós dependemos de Deus. E isso nos leva à fé verdadeira, isso nos leva ao céu. Diante de tudo isso, queridos irmãos, diante desta explanação, eu quero dizer a vocês que o primeiro mandamento, ele nos coloca Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. Nós não temos o direito de colocar nada no lugar de Deus. E quando as pessoas colocam alguma coisa no lugar de Deus, isso chama-se idolatria. Então o primeiro mandamento, ele proíbe a idolatria. E o que seria idolatria? A idolatria é inventar deuses, ou inventar substitutos para Deus. A idolatria, ela parte das superstições também. Como por exemplo, eu vou usar um chaveirinho de pata de coelho porque vai me trazer sorte. Isso é idolatria. Cuidado.
Eu vou colocar uma ferradura atrás da minha porta porque vai afastar o azar, vai me trazer sorte. Eu quero achar um trevo de 4 folhas porque isso vai me trazer sorte. Queridos irmãos, isso é idolatria. Assim, existem muitas superstições espalhadas em nosso meio e que devemos tomar cuidado. Coisas do tipo, eu vou orar para santo tal, porque o santo tal vai me ajudar. Não, queridos irmãos. O único que pode nos ajudar é Jesus, o nosso único intercessor, o nosso único intermediário entre nós e Deus. Pai, é Jesus. Não existe Maria, não existe Pedro, não existe Paulo, não existe José, não existe nenhum outro santo. Todos esses viveram, cresceram, morreram, foram servos de Deus e estão com Deus, mas morreram por causa do seu pecado. E o salário do pecado é a morte, e a alma que pecar, essa morrerá. Então aqui na face da terra não existe santo. O único é Jesus, nosso Senhor e Salvador. Existem outras nações, por exemplo, o islamismo, que dizem, é o mesmo Deus. Não, não é o mesmo Deus. O Deus deles é um homem que viveu, morreu e continua morto. Existem os budistas, é o mesmo Deus, é outro que viveu, morreu e continua morto. O meu Deus, o nosso Deus, é o único Deus verdadeiro, é aquele que é eterno, é aquele que não nasceu, é aquele que não tem começo e nem fim. Este é o Deus verdadeiro. Este é o Deus criador e mantenedor de todas as coisas. Este é o Deus do amor infinito que enviou seu Filho Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, para vir ao nosso encontro, para nos resgatar, para morrer em nosso lugar, ressuscitar, para nos dar perdão, vida e salvação. Este é o Deus que pode te ajudar, que pode nos ajudar. Por que dar lugar a outros ídolos? Para que dar lugar à idolatria? Se você acredita em superstições, se você tem algum ídolo, pense com carinho nisso. Reflita sobre o primeiro mandamento e veja que Deus é um só, único e verdadeiro. Ele é aquele que deu a sua vida, que deu tudo que tinha para nos resgatar. Nós não podemos amar nada nesse mundo acima deste Deus maravilhoso. Mateus 10:37 deixa isso bem claro quando diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Ou seja, nem a família pode estar acima de Deus. Deus acima de tudo. Depois vem a família, os nossos pais, os nossos filhos, amigos, parentes, enfim. Mas Deus sempre em primeiro lugar. Amar o pai e a mãe, amar o filho, a filha, mais do que a Deus, também consiste em idolatria. E a isso nós temos que refletir, pensar com muita cautela, com muito carinho, pegando a palavra de Deus, nos orientando pela palavra de Deus e colocando tudo nas mãos do nosso bondoso Deus. Finalizando este momento, ainda quero citar aqui Jeremias 17:5, que diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor.
Ali Deus está dizendo: olha, eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros acima de mim, que confia na força dos seus próprios braços mais do que em mim. Sem Deus nós não somos nada. E aqui muitas vezes as pessoas se enganam com isso aqui, que dizem: não dá para confiar em ninguém, eu não posso confiar em ninguém, e aí até cita esse texto bíblico: maldito o homem que confia no homem. Não é no sentido da confiança terrena. Eu acho que nós precisamos, eu penso que nós precisamos confiar sim uns nos outros, porque isso faz parte dos laços cristãos também. A confiança é triste quando perdemos a confiança. Isso é muito ruim entre os cristãos. Podemos sim e devemos confiar uns nos outros, mas o que Deus está dizendo com esse texto bíblico é que nós não podemos confiar nas pessoas, confiar na nossa própria capacidade, confiar na nossa própria força acima de Deus, achando que nós não precisamos de Deus para nada aqui neste mundo. Isto também consiste na idolatria. Achar que o meu dinheiro, por exemplo, é o meu Deus, e com o dinheiro eu posso ter tudo o que eu quiser. Eu posso ter todas as coisas terrenas que eu quiser, mas eu posso perder a minha alma, perder a minha vida eterna. E aí Jesus também diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que dará o homem em troca da sua alma? Deus já fez isso por nós. Deus deu o seu Filho amado. Deus deu Jesus para resgatar a nossa alma, para nos resgatar da morte e da condenação eterna. E eu concluo este momento com João 3,16. Você que me ouve, eu peço para falar junto comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Confie em Deus, entregue-se a Deus, e tudo Ele fará por ti, porque Ele já fez na obra redentora de Jesus. Que Ele te abençoe nesta fé, hoje e sempre. Amém. Vamos orar ao nosso bondoso Deus. Querido Deus e grandioso Pai Celestial, nós te agradecemos porque o Senhor sempre está ao nosso lado, porque o Senhor é o nosso guia, nosso Criador, nosso Redentor, nosso Santificador, porque o Senhor é o nosso único Deus verdadeiro e o Senhor nos mostra isso através da Tua Santa Palavra. Permita, querido Pai, que nós possamos colocar o Senhor sempre acima de todas as coisas em nossa vida, e quando nós falharmos, permita que possamos reconhecer as nossas falhas, os nossos erros e buscar em Ti o perdão dos nossos pecados para alcançarmos um dia a salvação eterna. Nós temos esta certeza, por isso buscamos a Ti. Querido Deus, muitas são as pessoas que passam por aflições, dificuldades, pessoas enfermas aqui em nossa igreja e em todos os lugares, pessoas que nos ouvem neste momento, que passam por angústias e aflições. Querido Pai, livra-as dessas angústias, alivia a sua dor, o seu sofrimento, restaure-lhes a saúde, a paz, dê sempre a certeza da Tua companhia, da Tua presença em todos os dias da sua vida. Ó querido Deus, guarda-nos e guia-nos neste mundo para um dia estarmos contigo lá no céu. Abençoa a nossa pátria, nós estamos vivendo a Semana da Pátria. Permita, querido Pai, que possamos ter governantes cristãos e que olhem para a nação, que governem para a nação, guiados por Ti, Senhor Deus. Pedimos isso em nome de Jesus. Oramos pela igreja, por todos os cristãos. Pedimos que todos estejam sempre firmes em Ti e que possam, assim, lutar pela pregação do Evangelho, na certeza de um dia nos encontrarmos todos
na igreja triunfante lá no céu. Tudo isso elevamos a Ti em nome e por amor de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. Amém. Queridos e amados irmãos, aqui nós chegamos ao final de mais um momento de reflexão na Palavra de Deus, mais um estudo bíblico. Obrigado pela companhia de sempre. Vocês que me ouvem aqui de Afonso Cláudio, teremos os nossos cultos nesse final de semana, sexta às 19 horas, sábado às 19 horas e domingo às 9 horas da manhã. Que Deus abençoe a todos e até o nosso encontro de acordo com a santa vontade do nosso bondoso Deus. Concluindo esse estudo, fiquem com a música Pegadas na Areia. Enxergava um par era meu e o outro do Senhor. Ele estava ao meu lado, o bom Salvador. Nos momentos de maior aflição, apenas um par de pegadas enxerguei. Foi aí então que eu perguntei: Senhor, por que me deixaste na solidão? Me senti largado, como se tivesses me deixado de lado. O Senhor respondeu com amor, demonstrando seu carinho salvador. Precisaste mais de mim, eu estive ao teu lado, sim. Ao veres as pegadas faltando, é porque eu estava te carregando. Sua morte na cruz me libertou. O pecado